Ô, Cris, então você considera que essa foi a sua maior dificuldade para conseguir se tornar arqueóloga? Foi essa a maior dificuldade? Porque depois porque a minha mãe dizia assim para mim, né? Não vai perder um ano. As minhas mágoas em relação à minha mãe e a influência toda que ela tinha sobre mim. Porque hoje, com a maturidade que eu tenho, eu penso, gente, pelo amor de Deus, eu tinha 18 anos, eu me sustentava, eu era inteligente, eu sempre fui boa aluna, eu sempre fui esforçada. É claro que eu, por mim, pela minha força, se eu fosse, largasse tudo aquilo e fosse estudar numa universidade pública, que era o que eu queria, na própria USP, eu teria enfrentado os desafios. Tipo, essas bobagens toda que ela colocava na minha cabeça era bobagem da cabeça dela, que não tinha nada a ver comigo. Mas eu comprei essa história dela, né? Esses medos dela. E ela dizia assim, se você não voltar para a universidade agora, você vai perder um ano. E daí, no final, eu me formei em 2002. Eu entrei na USP em 2009, então se for pensar, eu fiquei 7 anos tentando. Não foi um ano que eu ganhei, foram 7 anos que eu perdi. Por isso, Jennifer, hoje eu me empenho, né, para as pessoas que me veem, falar, para a Cris é fácil, em dar curso e explicar para as pessoas qual o caminho mais fácil para elas serem profissionais. Por isso que todos os meus cursos são muito nisso. Embora minha paixão seja a arqueologia subaquática, eu não dou curso de subaquática, dou curso para as pessoas deslancharem na carreira mais rápido. Porque eu penso, se eu soubesse uma série de coisas que eu sei hoje, nossa, eu teria, sabe? Não teria demorado tanto tempo, né? Não teria. Mais que uma graduação de medicina aí, né? Sim, agora tem uma coisa boa nessa história que é engraçada, que não tem a ver bem com o curso, eu não sei se, acho que tinha no nosso roteiro, vou adiantar seu roteiro, da parte boa, né? Que é louca, que não tem bem a ver com o curso, mas tem a ver com a minha vida. Na faculdade de História, no primeiro ano, eu conheci o Marcos Vinícius Batista, que se tornou meu namorado no primeiro semestre, quando eu voltei. Isso era muito legal. A minha turma do primeiro, eu gosto muito das pessoas, tenho contato com as pessoas, algumas da minha primeira turma, mas eu fiz amizade mesmo na segunda. E a segunda turma de 98 que eu entrei, que foi a turma que eu me formei, não é por nada não, mas nós éramos uma turma assim, muito estudiosa. E o meu grupo era muito estudioso, assim, eu, o Marcos Vinícius, a Luzia, o Alexandre, a Nilce, o Josias, o Wanderson, o Luizinho não era muito do nosso grupo, mas a gente tinha uma amizade, a gente gostava de se reunir no final de semana para estudar, para discutir livro, para visitar a exposição em São Paulo, para ir para congresso. Então, isso foi uma coisa que me fez crescer muito. E namorar o Marcos Vinícius também, hoje eu sou muito grata a ele, e não vão dizer agora, para quem não sabe, o pai dos meus filhos, eu sou divorciada dele há muitos anos, mas ele faleceu agora no mês de julho de Covid. E para não dizer assim, a Cris está falando isso agora porque o homem morreu, né? Para não ver, olha lá, os agradecimentos do meu mestrado, que eu já era separada, e vai ver que eu agradeço ele lá, né? Para não dizer, tá fazendo só um agradecimento póstumo. E sempre agradeci. Eu tenho vários e-mails, assim, que eu agradeci o Marcos Vinícius, mesmo depois de separada, porque ele sempre falou para mim, a sua mãe quer que você siga essa carreira de professora, não sei o quê. Não é isso que você quer. Por mais que, assim, eu não era feliz, eu me dedicava à minha carreira de professora, eu gostava, tanto é que hoje eu falo e dou aula, igual eu gosto de dar aula, eu sempre gostei de ensinar, né? Mas, assim, não era a primeira coisa, assim, que eu queria. E daí o Marcos Vinícius dizia assim para mim, em paralelo, você vai estudar o que você quer. E assim, em várias situações. Então, isso, ter conhecido o Marcos Vinícius, ter casado com ele, também tem gente que fala assim, porque você casou, que você demorou a estudar, fazer transição de carreira? Eu falo, não, foi porque eu casei que eu fiz arqueologia, que eu fiz transição de carreira. Porque ele dizia, vai. Primeiro congresso de arqueologia que eu fui em 2005, eu já era formada, eu formei em 2002. Eu tinha acabado de casar, tipo, a gente tinha dívida do casamento, e ele falou, você vai, porque lá em 2005, sabe que a Sociedade de Arqueologia Brasileira, o Congresso, ia ter o primeiro simpósio internacional de arqueologia subaquática, e a gente tinha visto isso, e ele falou, vou pagar para você ir, e realmente ele pagou a minha inscrição e pagou a minha viagem.
Depois o resto dos custos eu banquei lá, mas assim, a gente recém-casado, seu outro marido fala, não, a gente acabou de casar cheio de dúvida, que arqueologia. E ele não, sempre me incentivou a fazer curso de mergulho. E tem uma história engraçada assim dele, quando eu fui pedir para o professor Pedro Paulo Funari, que foi nesse congresso que eu pedi para ele me orientar. E eu fui assim, morrendo de medo, tipo, nossa, eu vou falar como Pedro Paulo Funari, né? E aí ele falou assim para mim, você vai falar sim, porque o não você já tem. E daí ele lia os meus trabalhos, ele corrigia. Depois mesmo que eu fui para o doutorado, que a gente se separou assim de vez academicamente. Porque até o mestrado eu já era separada, ele me acompanhou, ele lia os meus textos, ele corrigia parte do que eu escrevia. Quando eu ia para congresso, ele traduzia os textos para o inglês, né? Então, assim, ele me ajudou muito, então eu sou muito grata. Mas o Marcos Vinícius também é legal, ele vem de outra situação social diferente da minha. O pai dele é engenheiro, a mãe tem estudo, era professor na universidade, ele estava fazendo a segunda graduação de História, ele já era jornalista, então a família dele, eles tinham outra cabeça, sabe, outra formação. Então isso foi muito importante para mim, ter voltado. Hoje eu penso assim, Deus, o Senhor já me queria arqueóloga e fez eu voltar para aquela turma para eu conhecer o Marcos Vinícius e ele falar, vai lá, vai ser arqueóloga. Sim. Legal. Então, gente, antes de eu fazer a última pergunta para a Cris, temos 15 minutinhos aqui. Eu queria pedir para que vocês deixem aqui nos comentários dúvidas, perguntas, questionamentos e afins. Que assim que a Cris terminar de responder essa última pergunta, eu vou ler os comentários para ela, tá bom? Então, Cris, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para quem está estudando ainda aí sua primeira graduação. O que você deixaria se você pudesse falar assim lá para a Cris do passado, sabe? O que você diria? Ah, gente, seja persistente. Seja persistente, porque hoje eu vejo assim, foi o que me salvou, sabe? Antes eu também delegava muito isso para os outros, né? Ai, foi o Marcos, foram as minhas psicólogas, não sei o quê. Mas também depois dos 40, de algumas leituras que eu já vi, é assim, aquilo já estava no fundo de mim. Na verdade, quando o Marcos dizia, era o meu eco, né? Que dizia, tá bom, eu vou pegar isso. Ele disse, pô, mas assim, porque sei lá, se fosse um bebezinho que falasse vai ser arqueóloga, talvez o efeito fosse o mesmo. Eu disse, meu Deus, é um milagre, um bebezinho falou para ser arqueóloga. Então, eu fui muito persistente e 18 anos não são 18 dias, né? É muito tempo, foi muito tempo na transição de carreira, então, seja persistente. Hoje, graças a Deus, tem várias graduações aí, tá mais fácil. Mas mesmo se não tem uma graduação na sua cidade, aí o segundo recado, e para você, como eu, teve que fazer outra graduação que não arqueologia, se empenha a estudar tudo que passar na sua frente de arqueologia desde já. E hoje, os meios virtuais abrem muita oportunidade, coisa que antes, então assim, lá em 2005 eu tive que gastar uma grana para ir para Mato Grosso do Sul ouvir os arqueólogos falando. Hoje eu faço live no YouTube e você tem acesso ao conteúdo, né? E não só eu, tem vários perfis de arqueologia. Eu dou cursos sobre carreira, tal, mas tem vários cursos gratuitos até, né? Porque as universidades oferecem específicos, de líticos, não sei o quê. Não são voltados para carreira, são voltados para questão de pesquisa. Mas ótimo, aproveita tudo que você vê na internet, Google, quem são as pessoas, tal. Outra coisa que eu tenho feito muito na minha vida, Jen, e que eu vejo que na verdade eu tenho feito, mas eu sempre fiz, né? Se inspire em pessoas que têm história de sucesso. Assim, não só... E assim, ai, que coisa mais lugar comum, mas eu vejo assim... por isso que eu falo que a minha referência necessariamente não foi bem a professora Eliette, mas assim, o professor Pedro Paulo Funari foi uma grande inspiração para mim, assim, as coisas dele. Outra pessoa que é muita inspiração para mim foi o professor Gilson Rambelli,
porque ele também veio de uma família que as pessoas também não tinham muito estudo, e ele veio estudar na França, mas depois eu descobri as condições que ele veio estudar na França, e ele conta assim que ele tinha que dormir na biblioteca no final de semana, porque ele não tinha dinheiro para pagar todos os dias de estadia, e a mulher, para ganhar mais dinheiro, deixava ele durante a semana, e no final de semana queria alugar mais caro a casa que ele morava. E daí ele fez amizade com a bibliotecária e dormia na biblioteca. Então, assim, quando eu ouvi o Gilson falar isso, era 2008. Então, eu só entrei no mestrado 2 anos depois. E ouvindo o Gilson falar isso, pensei, não é fácil para quem vem de onde eu vim, né? Outra arqueóloga que eu conheci mais tarde, mas que tem uma história que me inspira muito, porque também, assim, veio de família, que os pais não estudaram muito, a Camila Moraes Richards, que foi minha co-orientadora, mas essa moça, tudo que eu descobri dela, assim, ela é muita inspiração. Não foi. A Camila é uma inspiração para mim até hoje. Eu penso, nossa, eu gostaria de ter tido a cabeça da Camila na idade que ela teve, porque ela fez a universidade pública. Mas, assim, também para ela não foi fácil, porque ela também não entrou de cara. A Camila só entrou na universidade, acho que ela já tinha 20, 21 anos. Ela não entrou com 18, como todo mundo. E ela fala que ela vinha de Franco da Rocha, em São Paulo, que eu não sei quem está fora de São Paulo, é longe. E ela vinha de trem para a faculdade. E o pai dela ficava com medo dela ir sozinha, e várias vezes ele acompanhava ela na viagem de trem. Ela escreve isso no agradecimento dela, da tese de doutorado. E eu adoro ler agradecimento de tese. O agradecimento da minha tese de doutorado meio que conta a minha história. E tem uns agradecimentos que falam muito sobre a vida das pessoas e as dificuldades e como elas enfrentaram. Então, assim, se inspira em pessoas que têm história de sucesso, assim, tipo, eu quero ser como a Camila, porque, poxa, ela conseguiu, ela chegou lá e ela veio de um lugar parecido com o meu, então eu vou continuar lutando que uma hora eu vou chegar, né? Eu quero ser como o Gilson, ele veio de um lugar parecido com o lugar de onde eu vim, e ele conseguiu chegar lá, então eu continuo, o Gilson é para mim até hoje uma grande inspiração. E, enfim, outros professores, mas esses dois, assim, eu sei que as histórias me chamaram muita atenção. A Marília Xavier Cury, que não é arqueóloga, é museóloga, que foi a minha orientadora no mestrado, vou falar muito dela no vídeo do mestrado, mas ela também foi professora de escola pública, aí trabalhou no Museu Lazar Segal, até ela chegar a ser professora na USP, teve uma trajetória aí. Então, essas pessoas me inspiram. Então, assim, procure saber, conversa, né? A conversa. Isso é super legal, assim. Porque esse é o gostoso de café, de congresso presencial, que tem café, né? E aí, no café, você conversa com essas pessoas todas e da história da vida delas, e é muito legal. No virtual não tem muito café, a gente acompanha a live e faz pergunta para as pessoas, que é tipo um café. O chat vira o café, né? Então, são esses 3 conselhos. Então Tá, deixa eu ler aqui os comentários, então. Ó, Arqueomania falou, preciso de um incentivo, e deu risada. Falou, vou começar o mestrado agora. A Arqueomania. Não, desculpa, eu ia confundir com a Maria. Arqueomania, comece o mestrado. Meu conselho para você, comece o mestrado. E assim, gente, continua correndo atrás, porque isso é, desculpa, Jennifer, não é porque a gente chega numa posição, às vezes, X, que você vai se acomodar. Até hoje eu estudo, a minha equipe sabe, né? Hoje eu tenho mais me dedicado a estudar marketing digital e tal. Mas, assim, estudo arqueologia subaquática também, leio textos, né? Eu estou em outro ambiente, eu preciso aprender coisas daqui, vim para Portugal, tive que estudar coisas novas. Então, assim, se inspirar em pessoas novas, conhecer pessoas novas. Então, seja um curioso, uma curiosa, pesquise sempre. Assim, você vai chegar no mestrado, continua pesquisando. Você vai virar profissional, continua. Porque não acaba, né? Não acaba, graças a Deus. Sim. Ó, Lourdes, a Cris é uma arqueóloga e amiga maravilhosa.
a minha maior incentivadora. É verdade. Você sabe que a Lourdes me acompanha de muito tempo, Jen. Acho que desde 2016, quando eu fiz o grupo Arqueologia para Crianças e Jovens. Olha só. E a Lourdes, ela é do Rio de Janeiro. E ela já foi para Santos, quando eu estava em Santos, para me ver. Ela foi ver a Heloísa Pires, na Pinacoteca, e foi me conhecer pessoalmente. Muito gostoso, né, Lourdes? Super beijo, te amo. E ela agora está terminou, acho, a pós-graduação no Instituto Pretos Novos. E ela participou do Congresso Arqueólogo de Sucesso. Ai, Lourdes, eu te amo. Ó, Nelson Smite falando lindas aqui, apareceu na live. Ah, a Isa falou boa noite. Ó, a Isa fez uma pergunta. Dica para quem está saindo do ensino médio e quer cursar arqueologia. Isa Mendes. A gente está com um curso, né, Jen? Montando. Daqui a pouco a gente lança. Que é bem pra gente como você. Fica de olho. Um projeto novo aí. Mas, Isa, assim, as dicas que eu já dei antes. Seja persistente, participe de eventos e se inspire em algumas pessoas que se destacam na carreira e procura conhecer a história das pessoas. Não só inspirar e ficar assim, que bonitinho fulano, mas assim, que dificuldade essa pessoa teve, como ela enfrentou, como ela chegou lá. Então, são os 3 conselhos que eu dou. Legal. Então, gente, muito obrigada, né, por vocês terem participado aqui. Deixa eu mandar um beijo. Eu nem sei se ela tá online ainda para Nádia Lima. Cadê? Ela tem entrado nas lives e ela é minha amiga aqui de Portugal. Ela é brasileira e vive aqui em Portugal. E ela super cuida de mim, sabe, Jen? Então, Nádia, um beijo, minha flor. Então, muito obrigada a todos que participaram aqui do nosso primeiro podcast. Uhul! E se você quiser, então, participar do próximo, né, esteja aqui presente. A gente ainda tá vendo certinho o melhor dia, mas a gente vai avisando vocês aqui no Instagram, tá bom? Um beijo para todo mundo. Jen, muito obrigada obrigada pelo convite e participar te entrevistando. Legal. E até a próxima. Obrigada, Jen. Obrigada para todo mundo que nos assistiu. Até a próxima.